Hello, ladies and gentlemen, and welcome to another grammar class. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. Na aula de hoje nós falaremos sobre os pronomes demonstrativos em inglês, demonstrative pronouns. Uma aula bem tranquila, mas muito importante, porque nós aprenderemos a utilizar os 4 pronomes demonstrativos no inglês, que são aqueles pronomes que nós utilizamos para apontar, para demonstrar as coisas, e são apenas 4 em inglês. O this e o that, e também o those e o these. Vamos então conhecer e aprender quando utilizar cada um dos nossos 4 pronomes demonstrativos? Vamos à nossa aula então. Muito bem, como nós dissemos, então, na aula de hoje nós falaremos sobre os pronomes demonstrativos. Vamos começar aqui então vendo, a partir dos exemplos, como é que nós utilizamos os pronomes demonstrativos em inglês. Então, study these examples. Estude esses exemplos. Olha o nosso primeiro exemplo, que vai nos falar sobre o uso do demonstrativo this. This, que em português nós podemos traduzir por esse ou essa, este ou esta. Então, olha só, o this, ele vai ser utilizado quando nós quisermos apontar, nós quisermos mostrar uma única coisa. Então, one, uma coisa, e essa coisa estiver próxima de nós. Então, near, one, singular, e near, próximo. Professor, poderia ser uma pessoa? Também pode. Se você quiser apontar para uma pessoa, falar esse, aquele, sem problema nenhum. Então, nós também vamos utilizar aqui os demonstrativos. Então, o demonstrativo this, nós vamos utilizar quando nós quisermos mostrar uma coisa ou uma pessoa que esteja próxima de nós. Vamos ver aqui um exemplo, então. This is my son. Este é o meu filho. This is my son. Perceberam? Olha só, o filho está próximo de quem está falando, que é o pai. O pai está mostrando o filho. Este é o meu filho. Está apontando, está mostrando algo que está próximo dele, que está no singular, apenas um filho. Agora nós vamos utilizar o pronome that quando nós quisermos apontar, mostrar uma coisa também ainda no singular, mas que esteja longe de nós. Far. Far significa longe. Vamos ver um exemplo. That is our train. That is our train. Aquele é o nosso trem. Veja, agora quem fala, o garoto que está falando, ele está apontando para algo que está distante dele, far. Então ele vai utilizar o that. Mas o trem continua aqui estando no singular. Agora, pessoal, se nós estivermos falando de muitas coisas, de várias coisas, por isso eu coloquei aqui o many, muitos ou muitas, várias, e essas coisas estiverem próximas de nós, então near, então próximas, e mais de uma estiverem agora no plural, nós vamos utilizar o these. These. Então cuidado aqui com a pronúncia, olha só, these, bem diferente da pronúncia do singular que é this. This. E aqui a gente vai, olha só, prolongar o e. These. These. Tá joia? Então agora nós vamos utilizar o these quando nós tivermos mais de uma coisa e essas coisas estiverem próximas de nós. Vamos ver aqui um exemplo. These are my parents. These are my parents. Esses são os meus pais. These are my parents. Veja que os pais dele estão próximos dele. Então quem fala está próximo das coisas que ele quer mostrar. Então, these are my parents. Esses são os meus pais. Ou estes são os meus pais. E agora, o último caso, quando nós tivermos mais de uma coisa, então de novo, many, e essas coisas estiverem longe de nós, nós vamos utilizar o those. Those. Example, those are the pyramids. Those are the pyramids. Aquelas são as pirâmides. E aqui eu trouxe para vocês um quadro comparativo para nós entendermos bem a diferença entre os nossos demonstrative pronouns. Acompanhem comigo aqui. Olha só, quando nós estivermos falando de alguma coisa no singular, essa coisa pode estar aqui, here, ou lá, there. Se estiver aqui, se estiver próxima, então uma única coisa singular que está próxima, nós vamos utilizar aqui o this. This. Então, como nós vimos, nós utilizamos o this para mostrar uma coisa que esteja próxima, one and near. Aí a gente vai usar o this, que em português a gente pode traduzir por esse, essa, este, esta, ou ainda isso ou isto. Tudo isso pode ser traduzido apenas pelo this em inglês. Bem fácil, não é isso? Continuando ainda no singular, mas agora falando de alguma coisa que está distante de nós, que não está aqui, is not here, it's there. There significa longe, eu quero mostrar alguma coisa que está longe. Nesse caso, como nós vimos, nós vamos utilizar o that.
that. Então ainda nós temos uma única coisa ou uma única pessoa e essa coisa ou pessoa está longe de nós, longe de quem está falando. Nesse caso nós vamos utilizar o that. Veja como eu mostrei para vocês, uma única coisa, singular, mas agora que está distante, far. Então vejam, o that em português seria o equivalente ao nosso aquele, aquela ou ainda o aquilo. Vamos agora falar quando nós temos mais de uma coisa ou mais de uma pessoa, ou seja, nos casos em que nós temos plural, nós temos mais de uma coisa ou mais de uma pessoa. Se essas coisas ou essas pessoas estiverem aqui, here, nós vamos utilizar, como nós vimos, o these. These. Então vejam esse caso, no these nós temos many, muitos, e eles estão próximos, near. Mantendo ainda no plural muitas coisas ou muitas pessoas que estão distantes, nesse caso nós vamos utilizar o those. Those. Então, de novo, many, muitos, plural, mas que estão distantes, far. Nós vamos utilizar então o those. O these pode ser traduzido em português por esses ou essas, estes ou estas, e o those por aqueles ou aquelas. Então é claro que a melhor forma de aprender é praticando. Vamos ver então aqui alguns exemplos para nós utilizarmos isso que nós aprendemos. Olha só, preencha as lacunas com this, that, these e those, ok? This, that, these or those. Vamos lá então? Olha só. Who are? Quem são? Who are? Veja, quem está apontando aqui está distante daquelas pessoas. Então ele quer perguntar quem são aqueles, não é isso? Who are? Quem são? Quem são aqueles? Então nós vamos utilizar, é claro, who are those? Who are those? E agora nós temos como resposta aqueles são Joe and Sandra. Então, are, nós sabemos que é o são, ser ou estar no plural, são Joe and Sandra. Aqueles são Joe and Sandra. De novo, aqueles, então nós vamos utilizar o those, ok? Those are Joe and Sandra. Aqueles são o Joe e a Sandra. Those are Joe and Sandra. Another example, olha só. Excuse me, desculpe-me, excuse me. Are vegetables fresh? Are vegetables fresh? Quais vegetais? Olha só, os vegetais que ele quer saber se estão ou não frescos estão na mão dele, né? Isso ele está carregando, ele está próximo dos vegetais. Esses vegetais estão no plural, então é claro, se está no plural e está próximo, nós vamos utilizar o these. These. Então ele vai perguntar, are these vegetables fresh? Are these vegetables fresh? Que nós traduziríamos por esses vegetais estão frescos? Esses vegetais estão frescos? Are these vegetables fresh? Another example. What is... Veja, o que a paciente está fazendo? Ela está apontando para o raio-x que está distante dela, mas é apenas um raio-x. Então ela vai perguntar o que é aquilo. O que é aquilo porque está distante dela. Ela vai dizer então, what is that? What is that? O que é aquilo? Singular e distante. E a pessoa que vai responder aqui, the doctor, a médica, vai dizer, este é o seu raio-x. Então, olha só, veja que agora a médica está próxima do raio-x. Então, ela vai usar o this. Porque raio-x está no singular, x-ray está no singular. Então, ela vai dizer, this is your x-ray. This is your x-ray. Este é o seu raio-x. Então, de novo, como nós vimos, nós vamos utilizar o this para singular, uma única coisa ou uma única pessoa que esteja próximo de nós. Nós vamos utilizar o that também no singular para algo ou para uma pessoa que esteja distante de nós. Another example, mais um exemplo. Veja o que a vendedora está dizendo. Are our dresses. Are our dresses. Então, são nossos vestidos. E veja que ela está bem próxima dos vestidos, enquanto a compradora está do outro lado. Então, ela quer mostrar o que? Olha só, estes são os nossos vestidos. Ela está próxima e nós temos mais de um vestido. Então, é claro que ela vai utilizar o these. These are our dresses. These are our dresses. Esses ou estes são os nossos vestidos. Estes são os nossos vestidos. These are our dresses. Ela está próxima e são muitos vestidos. Está, então, no plural. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês um uso muito comum do this e do that em inglês, que é quando nós estamos falando ao telefone. Quando nós falamos ao telefone, nós vamos utilizar o this para dizer quem está falando, para dizer quem somos nós. Example, deem uma olhada aqui. Hello, this is Bill. Este é o Bill. Em português, é mais comum nós dizermos olá, aqui é o Bill, né? A gente diz aqui ou apenas é fulano de tal, sem problema nenhum. Mas em inglês é muito comum utilizar o this.
This is Bill. Eu sou o Bill, aqui é o Bill. E na hora de perguntar quem é que está falando, nós vamos utilizar o that. Olha lá então, is that Jennifer? Is that Jennifer? Fica até um pouco estranho se nós traduzirmos ao pé da letra, né? Aquela é a Jennifer, aquela é a Jennifer, a gente não traduziria desse modo em português. A gente diria quem fala é a Jennifer, quem está falando é a Jennifer. Então vejam, em inglês a gente utiliza o this para dizer quem é que está falando e utilizamos o that para perguntar quem é que está do outro lado da linha. De novo, olhem um exemplo aqui. Hello, this is Bill. Olá, aqui é o Bill. Is that Jennifer? É a Jennifer quem está falando? Is that Jennifer? Então percebam que às vezes traduzir ao pé da letra não resolve o nosso problema. O importante é nós sabermos que ao falar então numa conversa telefônica, nós vamos utilizar o this para dizer quem está falando e o that para perguntar quem é que está do outro lado da linha, como no nosso exemplo, hello, this is Bill. Is that Jennifer? Is that Jennifer? Olá, aqui é o Bill. Aí quem fala é a Jennifer. Tá legal, pessoal? Com isso, então, aprendemos mais uma matéria, mais um tema muito importante da gramática, que são os pronomes demonstrativos. Nós vamos utilizá-los o tempo todo. Claro que há mais usos, eu trouxe para vocês aqui apenas um primeiro resumo para nós entendermos quando utilizar cada um dos nossos pronomes e já trouxe aqui um caso específico que é o uso nas ligações telefônicas. Ao longo do curso nós falaremos ainda sobre muitos outros usos para os pronomes demonstrativos. Então um forte abraço a todos, see you all next class!